Sono. Dormir de 6 a 8 horas de forma restauradora, né? Quando eu não tenho um sono adequado, eu tenho uma baixa na imunidade, aumento do peso, irritabilidade. Quem nunca ficou irritado porque não conseguia nem pensar direito, falta de concentração, não conseguia escutar as pessoas porque estava enfadado, querendo dormir, né? Como melhorar essa rotina de sono? Eu acabei de falar agora um ponto muito importante, a questão da luz. A luz na sala, a luz no quarto, ela ser mais aquecida, mais amarelada, faz com que eu desacelere, tá? A luz do celular, a partir de quando chegar às 6 horas da noite, eu colocar no modo blue e modo azul, é importantíssimo. E eu me desligar das redes sociais. Se eu vou dormir às 10, se eu escolho dormir às 10, eu começar a desligar das redes sociais a partir das 9 horas. Quando eu for dormir, precisa estar tudo escuro, tudo escuro. A minha visão, ela está preparada para ver, para enxergar à noite, depois que desliga tudo. Então, quando eu tenho a luz do ar-condicionado, ou então um ponto de luz, isso atrapalha eu chegar no meu sono REM, né, que é o sono restaurador. Outra, eu tenho que estar em 100% de silêncio. O único sentido do nosso corpo que não se desliga é a audição, porque a gente tem que estar alerta, né? A gente não evoluiu tanto para o nosso corpo se desligar assim. Então, eu precisava ter os meus ouvidos aguçados, a minha audição aguçada, para se viesse algum predador, eu conseguir correr e fugir. Então, não sei se vocês têm isso, esse lance do sono leve, que alguém espirra, alguém, sei lá, fala à noite e você já acorda, por causa do som, tá? Ter uma rotina mais adequada, então, todos os dias de deitar às 10 horas, todos os dias de deitar às 11 horas, ler um livro mesmo, à noite, que isso também vai desacelerando você. Se for usar no celular, botar o modo noturno e deixar no modo avião para você não ver quem é que está falando com você, certo? Tá todo mundo aí? Tá me escutando direitinho? Ok? Tá. Obesidade e gordofobia. Alguém já ouviu falar sobre esse termo, gordofobia? Já ouviram, nunca ouviram falar? Ou só ouviram eu falando sobre isso? Gente, gordofobia é o preconceito, é a aversão à gordura, a pessoas gordas. É o eca, como essa mulher gorda. Eca, como essa mulher nojenta porque ela é gorda, porque ela tem gordura no corpo, né? E esse é um julgamento que é feito pela sociedade, por algumas pessoas na sociedade, né? E isso causa sim, isso é um preconceito, isso causa sim muito transtorno para quem se sente, né, obeso, quem se sente com sobrepeso, ok? Gordofobia, tá? Aqui, ó, pessoas com gordofobia têm um comportamento de julgamento com relação às pessoas gordas, criticando, né? Então, acham que são pessoas que são inseguras, indisciplinadas, que são incapazes de cuidar de si próprios, tá? E ninguém sabe o que é que essa pessoa está passando para entender por que ela é obesa. Lembrando que a obesidade é doença. Sobrepeso, não. Sobrepeso é uma característica da pessoa, obesidade também é uma característica, mas assim, geralmente uma pessoa que tem sobrepeso, ela pode de repente estar satisfeita e estar com os exames dela todo normal. Então ela só não está no padrão que a sociedade exige, né? E tá tudo bem. Causas da obesidade. Voltando para aquele primeiro quadro que eu botei, que falava sobre estilo de vida, né, e sobre o ambiente. Olha só, se eu juntar 85% são de origens culturais, emocionais e comportamentais. Então, a obesidade, ela não tem tanto a ver com a genética e hormônios. Ela tem muito a ver com sedentarismo e alimentação não saudável, ok? Tem a ver com estilo de vida que a gente toma como verdade. Então, 85% que dá a causa das obesidades.
E aqui, as causas emocionais da obesidade, a compulsão por comida, que pode ser falta de propósito, falta de missão, realização profissional, às vezes realização afetiva. Então, eu não encontrei o sentido para a minha vida, uma profissão que me realizasse de fato. Isso daqui traz angústia, traz ansiedade, traz autopressão. E aí, automaticamente, eu posso comer mais e assim compulsivamente. Alguns padrões familiares, aqui é trazendo como é intuitivo, né, a comida como afeto. Quem nunca? Quem não gosta de fazer isso? Botar uma mesa bem grande, cheia de comida e botar todo mundo perto, todo mundo junto, comendo e conversando. E que também isso é delicioso, que tá tudo bem. Desde que você não entenda que a única forma de afeto que você tem é com a comida, tá? Fuga sexual, isso aqui é muito interessante. Às vezes uma pessoa está num relacionamento opressor e ela usa a gordura como proteção para se sentir feia para o meio externo e aí ela se protege, tá? Ou por abusos, enfim, isso aí são outras áreas, né? E aqui, que aí, Silvia, é aqui que eu vou entrar na abordagem dos 3 em 3 horas para comer. Qual é o tipo de abordagem que geralmente nós profissionais da saúde, eu vou me incluir, tá? A gente tem uma abordagem contra o próprio corpo, uma abordagem baseada no controle, que não respeita a autonomia, uma abordagem superficial. Então é como se eu estivesse só trabalhando aqui em cima, ó, que aí é a quantidade de comida, que aí são os horários da comida, privando você. Se você tem aqui, ó, esse padrão familiar, cultural, onde todo domingo todo mundo se encontra para almoçar, isso daqui para você faz um sentido demais. Por que que eu, como profissional da saúde, vou chegar para você e falar assim, não, mas você já vai sair de casa almoçada, porque se você chegar lá, você vai comer a farofa. Meu amor, se você tira essa farofa ou seu bolinho da sua vida, a sua vida vai ficar sem sentido. Então, eu não estou respeitando a autonomia, eu não estou respeitando o seu corpo, né? Eu como profissional da saúde, você em aceitar. Então, Silvia, se de repente você não tem fome de 3 em 3 horas, é porque o seu corpo não sente fome. E aí a gente tira até o controle do nosso próprio corpo de sentir fome. Gente, lá no e-book, eu falei até uma hora, eu disse assim, se eu fosse um profissional que pudesse passar uma dieta, a dieta que eu passaria, coma o suficiente e na hora que você tiver fome. Coma o suficiente na hora que você sentir fome. Eu já vi várias vezes, vários profissionais da saúde falando sobre isso, que tem que comer de 3 em 3 horas, que tem que fazer treinos fortes o tempo todo. Tira o desafio. Vamos pensar numa vida. Será que você vai aguentar todo santo dia fazer um treino forte? Claro que não. Então você vai ter que respeitar o seu corpo, respeitar a sua autonomia. Isso não significa que você tem que passar o dia sem comer. Aí é disfuncional. De repente você tem que buscar, talvez, alguma questão hormonal, né? Alguma questão que possa estar envolvido aí, se você não sentir fome de forma alguma, que não é comum, tá? Então, eu trago para vocês esse tipo de abordagem eu não quero fazer com vocês. Por isso que eu falo, vamos comer um bolinho, vamos sim. E eu nem como bolinho, porque eu não posso, né? A não ser os meus, mas se faz sentido para você, se joga. Seja feliz. A gente só tem uma vida. E essa vida a gente vai controlar ela o tempo todo? Será que é assim? Né? E aí, o profissional da saúde, ele deixa de olhar isso aqui, ó, histórico familiar e pessoal com alimentação, né? O significado da magreza e gordura, fobias, simbolismos da comida, afetos e representações do ato de comer. Então, para mim, Isabelle, é delicioso comer com os olhos, comer com o nariz, sentindo o cheiro, o aroma, e comer com a boca, né? Mas eu tive que ressignificar muita coisa, porque o meu piloto automático estava aceso direto. Então, eu só achava que era bom comidas que faziam mal para mim. E as que eu precisava comer porque me faziam bem, eu podia gostar, mas você vai comparar uma batata frita com salada, realmente é injusto, né? Mas eu entendi que eu posso comer a batata, mas em alguns momentos pontuais. E em todos os outros eu como a minha salada, enfim.
né? Isso é buscar o equilíbrio. E aqui, ó, o ciclo vicioso, ó, como é que é a abordagem geralmente? Entra no ciclo vicioso, foca no peso corporal, visão reducionista, racional, ou seja, só reduzindo calorias, tirando alimentos e não se preocupando com a autonomia do cliente. Em vez de eu buscar isso aqui, ó, mudança de comportamento, mudança de estilo de vida. Se eu escolho ter um estilo de vida mais saudável, eu não vou comer todos os dias batata frita, hambúrguer, ou que seja, o bolinho. Eu vou comer em momentos pontuais e que sejam momentos felizes, não momentos de estresse. E sim momentos que eu escolho comer esse bolo, entende? Conceito ampliado de saúde, a saúde holística, olhando o corpo como um todo, mente e corpo integrado, né? Alimentação e sua complexidade, sabendo que para cada pessoa isso vai significar uma alimentação vai significar uma coisa e outra. Então tem clientes que chegam que falam que não fazem dieta e tá tudo bem. A ideia não é a dieta, a ideia é ter uma rotina adequada de saúde e saber o que é comida de verdade. Depois, aos poucos, vai se implementando alguma estratégia, né? Aqui foi um estudo que eu peguei, né, nesse congresso, que avaliou a dieta sozinha e avaliou as pessoas, dieta mais exercício. E o resultado realmente é que as pessoas que fizeram dieta e exercício físico, elas tiveram um resultado melhor, mas que em um ano recuperaram todo o peso. Isso a gente chama de efeito sanfona, efeito rebote, tá? Isso significa o quê? Que eu não tomei para mim um estilo de vida adequado. Por isso que quando acaba o desafio 21 dias, eu volto a ser sedentária. Eu volto a comer tudo que eu comia antes, porque eu não entendi que aquilo dali era para o estilo de vida, era só um desafio que eu queria fazer. Entendem? Aqui, ó. E aí, com esse tipo de abordagem, com esse tipo de decisão que eu tomo, eu acabo tendo episódios de compulsões alimentares, que eles são desenvolvidos através disso. Eu restringo comida, não posso, não posso, não posso. E tudo que é proibido é mais gostoso. E tudo que eu proíbo, eu não paro de pensar. E aqui, olhem para mim, por favor, olhem para mim. Não pensem num Robson sem blusa. Não pensem. Não pensem no Robson sem blusa. Vocês conseguem parar de pensar no Robson? Imagina se eu chego para você, Rebeca, e falo assim, Rebeca, não coma chocolate. Você não vai poder comer chocolate. Aí você sai e tem uma plano alimentar que lá está dizendo não coma chocolate. Ou então, coma chocolate só no sábado à noite. Sei lá. Tu vai pensar que vai comer chocolate à noite só no sábado. Então, aquilo tudo vai te trazer mais estresse, vai te gerar mais energia. E no final, traz mais quadros de compulsões alimentares. Existem estudos que falam que crianças, que quanto mais cedo você começa a restringir, a fazer dieta, a probabilidade de você virar um adulto compulsivo de forma alimentar aumenta muito mais. Por quê? Porque eu estou restringindo desde os meus 9 anos de idade. Em vez de buscar ensinar para aquela criança alimentações mais saudáveis para ela, comida de verdade e uma vida mais ativa. Entendem, papais e mamães que estão aí me escutando? Tudo isso são artigos científicos, tá, gente? De nutricionistas, de psicólogos que estão estudando sobre sim comportamentos alimentares. E aqui, ó, uma explicação básica sobre o que seria essa questão da compulsão. Olha só aqui eu na dieta, ó. Eu quero um sorvete, mas o sorvete ele faz o que? Ele engorda. Aí o que é que eu faço? Não, eu vou comer um abacate. Não, eu vou comer um abacate com cacau porque é mais saudável. Não, eu vou comer uma melancia. Aí depois que eu comi isso tudo, aí eu como sorvete. Só que eu queria tanto comer esse sorvete que eu acabo comendo 3. Entende? Em vez de eu simplesmente utilizar o meu comer intuitivo, que é o que a gente chama, eu tô com vontade, eu respeito a minha vontade e eu vou lá e como picolé. Aceito, entendo, respeito e bola para frente, tá? Como um sorvete e sigo em frente.
Simples assim. Nossa, mas não ter uma mentalidade de dieta é muito desafiador, porque é uma vida pensando assim. E eu entendo perfeitamente, porque comigo acontece isso. Então, como é ter uma dieta adequada? Qual seria ter essa dieta adequada? A primeira coisa é não ter dieta. Não pensar em mentalidade de dieta. Em sim um estilo de vida. Em sim em comer comida de verdade. E aqui são fotos do nosso desafio passado. De repente, um dia pode caber um sanduíche desse se você não passa mal com glúten, né, com lactose ou o que seja. E de repente você não precisa seguir nem o caminho do só natural, nem o caminho do só gordice, só porcaria, só, enfim. Mas sim um caminho reto, onde você pode se deliciar dos dois mundos, com equilíbrio, tá, gente? Com equilíbrio. É um exemplo de uma pirâmide convencional, capitalista e ocidental. Era isso que eu queria falar, capitalista e ocidental. Onde a base da pirâmide estão vindo carboidratos simples, pães, nada contra, não estou falando mal, eu estou falando que isso aqui é a base da pirâmide, tá? Convencional. Onde a gente utiliza carboidratos de alto índice glicêmicos, que isso tudo aqui se transforma em açúcar no corpo, tá? E a gente utiliza como base, e não deveria ser como base. Ela deveria sim, aqui, porque é gostoso. Onde tem a base, deveria ter outros alicerces, outra base, para ter um alicerce maior. Eu não trouxe como pirâmide para não entender que tem uma base, mas sim que tem um estilo, um círculo onde você pode utilizar tudo isso. Onde eu tenho sim pães, cereais, mas mais de forma integrais, olha só, com mais fibras, porque nutre mais o nosso corpo. Fontes de proteína, fontes de gordura. Gente, o nosso corpo precisa comer gordura, se alimentar de gordura, mas são gorduras boas. Abacate, azeite, castanhas, em geral, são gorduras boas. Bacon, quem come, são gorduras que o corpo ele se beneficia, ele entra em estado de alerta, em estado de aprendizagem maior. Se eu tivesse, antes de começar essa nossa aula, jantado um prato de macarrão, eu ia estar letárgica aqui. Por quê? Porque o açúcar, o carboidrato, ele faz isso com a gente, ele deixa a gente mais assim, letárgico. E ok, mas desde que a gente entenda e possa usar essa alimentação de uma forma mais adequada para a gente, tá? Que nos beneficie e nos nutra, e que nos nutre. Aqui, as fontes de gordura e de proteína, olha só que delícia. Quem é que não pode comer isso aqui? Outros alimentos que a gente pode comer, que são deliciosos, né? Aqui, alimentos antioxidantes. Esses alimentos, eles podem nos ajudar. Olha o chocolate. Eles podem nos ajudar até no nosso intestino. Gente, não é normal, é comum, mas não é normal a gente ter flatulências direto. Não é normal a gente ter diarreia direto. Não é normal a gente ter prisão de ventre direto. Nada disso é normal. É apenas comum. E isso significa, sim, que o seu intestino ele precisa ser mais observado, tá? E acredita-se, sim, que muitas doenças, elas estão vindo desse intestino inflamado. Olhem para mim, eu vou falar uma explicação que a minha nutróloga ela falou, tá? Que é o que aconteceu comigo. Eu tenho intolerância à lactose, uma sensibilidade ao glúten, mas principalmente pelos alimentos ultraprocessados que eu comia com corantes, principalmente corante vermelho, caramelo, enfim. Imagina que eu tenho o meu intestino aqui fechadinho, tá? Onde eu vou absorver as células pequenininhas, que elas vão passar, porque como tá fechadinho aqui, pequenininhas elas vão passar pelo corpo, e o corpo vai entender que aquilo dali é para absorver. Só que o meu intestino estava inflamado com tanta porcaria que ele fez isso aqui, ó. Ele ficou permeável. Então começaram a entrar células de alimentos, de nutrientes maiores, e o corpo não estava mais reconhecendo aquilo.
Por isso que as minhas células de defesa estavam o tempo todo altas. O tempo todo, quando eu fazia os meus exames, sempre dava PCK e estava extremamente alta e nunca ninguém entendia por quê. E aí, o que acontecia comigo? Eu tinha quadros de alergias o tempo todo. No desafio passado, eu coloquei uma bandeja de frango que estava congelado na minha perna porque estava doendo. E queimou a minha perna, eu não senti, porque era gelo. Quando eu tirei, onde ficou queimado, gerou uma urticária. Eu gerei um processo inflamatório, de tanto que o meu corpo estava combatendo ele mesmo. E quem me conhece, a Landa e a Thaís, que me conhecem há anos, sabem que há mais de 10 anos eu lido com essa alergia. E essa alergia simplesmente vinha daqui do estresse e dessa má alimentação. Em janeiro vai fazer um ano que eu não tenho crise alérgica. Simplesmente porque eu resolvi parar de fazer coisas ruins para o meu corpo e me escutar. Estou no processo, mas eu fiz uma cirurgia há 45 dias atrás e eu tive que tomar todos os remédios que me fazem ter urticária e eu não tive uma crise de urticária. Quer dizer, então meu corpo já está respondendo positivamente a tudo que eu venho construindo, de tijolinho em tijolinho, sem pressa, me escutando e me aceitando. Mas aprendi a dizer não, não vou para rodízios de pizza, de massas, porque realmente não me faz bem. Me permito muito pouco comer alimentos com derivados de leite, né? Leite de vaca, porque realmente não me fazem bem, me incham e tudo, como o glúten também. E eu aprendi a ressignificar muito a comida. Então eu como muito bem hoje em dia, mas eu como comida de verdade, né? Que é o que mais importa. E para eu comer essa comida de verdade, eu precisei mudar minha rotina, porque eu tenho que ter tempo para ir no supermercado, eu tenho que ter tempo para cozinhar. E muitas vezes a gente não consegue fazer isso, porque não tem mais tempo para isso. Então tem que comprar comida, tem que comprar na rua qualquer coisa. E será que isso está fazendo bem a gente, né? Será que esse estilo de vida está fazendo bem? Então será que retroceder observar que esse estilo de vida de repente não era o que eu queria, que não está me fazendo bem porque eu tenho que olhar os meus resultados, né? Não existe certo e errado, lembra? Existem os resultados que eu tenho. Quais eram os meus resultados, né? Eu tinha 18 quilos a mais, 15 quilos a mais do que eu tenho hoje. Eu era sedentária porque eu não aguentava mais fazer nada, que tudo doía no meu corpo. Tinha quadros de alergia, de diarreia o tempo todo. Não é brincadeira. É muito verdade e dói. Chega uma hora que eu passava um mês drogada, um mês dirigindo drogada, um mês tomando remédios que me deixavam, que eu esqueci o freio de mão baixo, e eu saía do carro ia andando porque eu não raciocinava, tinha que dar aula, enfim, e não me respeitava. E isso tudo eu resolvi olhar, observar, né? Então faz mais de um ano que eu faço terapia, já fiz 3 processos de coach. Estou nessa imersão de formação para conhecer a minha mente e poder ajudar as pessoas com isso.